O Senhor esteja conosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Podemos sentar um pouquinho? Dentro da liturgia de hoje, nós celebramos a ascensão do Senhor. E eu digo, se nós juntarmos o evangelho de domingo passado com o evangelho de hoje, nós temos um material riquíssimo para o nosso crescimento como cristãos. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mateus diz que Jesus marcou um encontro com os discípulos em algum lugar da Galiléia, onde tudo começou. E quando chegaram lá, e Jesus se pôs no meio deles, Mateus, o evangelista, diz que se prostraram, porém alguns ainda duvidaram. E Jesus disse que com a autoridade que ele havia recebido, pediu a eles que saíssem em missão, que fossem atrás de novos discípulos dele, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que ensinasse tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Quando a gente lê isso numa primeira leitura, a gente acha que, bom, está tudo certo. Mas quando a gente faz uma segunda leitura, quando o evangelista relata que alguns duvidaram, é a partir daí que começa a nossa reflexão. Vejam, quando a gente olha para o evangelho e entende o que Mateus está querendo dizer, ele fala que alguns entenderam e outros não entenderam. Ou seja, alguns não duvidaram e outros duvidaram. Não especifica aqui para nós se dos 11, quantos não duvidaram. Mas alguns não duvidaram e outros duvidaram. Portanto, para nós, é o olhar da fé. Fica explícito para nós a forma que uns olharam para Jesus e a maneira que outros olharam. É a primeira parada para a nossa reflexão. Qual é o nosso olhar? E essa forma, porque se Mateus relatasse aqui todos duvidaram, era diferente. Era sinal que todos tinham olhado da mesma forma. Mas por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se é visão e vem comprovar aquilo que a gente vem pregando ultimamente. Que as coisas de Deus, a porta de entrada para as coisas de Deus, não é aqui. É aqui. É o coração. É o que chamamos de olhos da fé. É pelo coração. O coração enxerga e ordena, a cabeça faz.
Isso é para as coisas de Deus. Portanto, se nós estamos aqui, alguém aqui duvida de que Jesus apareceu para os 11 discípulos, sim ou não? Não. Ninguém duvida. Portanto, nós estamos do lado do grupo das pessoas que não duvidaram. Portanto, estamos com o olhar, com os olhos do coração, com o olhar dos olhos da fé. Continuemos com esse olhar, para nós buscarmos o entendimento do que Deus está falando conosco. Não mude essa estação. Continue com o olhar do coração. Quando Jesus fala para eles, estarei com vocês até os últimos dias. Aí eu trago o que falou Jesus no Evangelho de domingo passado. Semeia mais e guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e vocês receberão um Paráclito, o Espírito Consolador. Vós não ficareis órfãos. E agora Jesus fala, estarei com vocês todos os dias. Com o olhar do olho do coração, com o olhar com o olho da fé, nós vamos entender que Jesus cumpriu o que ele prometeu. Nós sabemos que os discípulos cheios do Espírito Santo pregaram em todos os lugares. Portanto, se Jesus cumpriu o que prometeu, se houve um cumprimento, é porque existia uma promessa. Vejam, quando a gente começa a olhar com os olhos da fé, nós vamos entender que é promessa. Mas aí alguém que não está com esse olhar da fé, está com esse olhar aqui, vai dizer, mas você está dizendo que é uma troca. Não. Porque com Deus não há troca. É promessa. A promessa está lá. Nós temos que ir até ela, buscá-la. Agora, precisamos fazer a nossa parte, e fazer a nossa parte não é troca. Nós fomos criados para aquilo devemos fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, isso é obrigação para nós. Portanto, não é troca. Mas continuemos com esse olhar. Continuemos com esse olhar da fé. Não mudem esse olhar. Vamos entender o que Paulo está querendo dizer em sua carta. Paulo diz lá, peça ao Senhor para que abra o teu coração, para que você possa absorver tudo aquilo que a palavra lhe oferta. Aí, de novo, alguém que não está com esse olhar vai falar, mas Paulo era um dos maiores perseguidores de Jesus, tanto é que Deus deixou até ele cego. Aí troca o olhar. Eu acho divino isso de poder, porque Deus nos dá essa livre escolha, da gente enxergar de forma diferente. Infelizmente, a maioria faz a opção pela forma errada. Mas Ele nos dá essa oportunidade de escolhermos essa opção. E aí, quando a gente olha com o olhar da fé, a gente vai falar, realmente, Paulo era um dos maiores perseguidores de Jesus. Só que Deus cegou Paulo para Paulo enxergar. Olha que divino isso. Como assim cegou Paulo para Paulo enxergar? A partir do momento que Deus cega Paulo, Paulo deixa de enxergar para esse mundo insano que nós vivemos. E ele começa a enxergar para o interior dele. Ele começa a enxergar o mundo dentro dele. E aí acontece a sua conversão, porque quando ele começa a olhar para o fundo do seu coração, com os olhos da fé, ele começa a entender o tamanho do amor de Deus por ele. Ele começa a entender o tamanho da missão de Jesus para com ele.
E aí ele se converte. E aí quando Deus lhe dá a visão de volta, quando Paulo volta a enxergar, Paulo não volta a enxergar mais com esses olhos. Ele volta a enxergar com esse. É por isso que nós vamos encontrar na Bíblia as 14 cartas de Paulo, em todas elas, descrevendo o seu amor incondicional por Jesus. Às vezes Deus nos cega para que a gente possa fazer um exercício de enxergarmos dentro de nós, para tirarmos aquilo que nos serve fora, para renovarmos. E eu não canso de dizer que se a gente está falando em missão dos apóstolos, para começar a constituir a nossa igreja, as comunidades, nós já sabemos disso. Mas é missão. Se nós estamos aqui hoje, quando a gente começa a olhar com os olhos da fé, a gente vai perceber que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo cumpriu a sua missão. Senão nós não estaríamos aqui. Nós precisamos continuar com essa visão, com esse olhar. Repito, a porta de entrada das coisas de Deus não é a cabeça, é o coração. Enxergue nisso e vai fazer uma diferença enorme. Porque aí a gente começa a viver o propósito, o processo de Deus. Ouvir a sua palavra, entender a sua palavra e viver a sua palavra. Porque se a gente ouvir e não entender, não vai praticar. E se a gente ouvir, entender e não praticar, também não vai servir para nada. São formas, é uma maneira diferente da gente enxergar, e eu coloco isso aqui, eu coloco essa palavra com carinho para vocês. Não nos contentarmos mais com a fé. Por favor, esse contentar é com carinho que eu estou dizendo. Eu não estou discutindo fé. A fé não se discute, nós já estamos aqui. Mas é não se contentar no sentido que nós precisamos da presença. Nós queremos a presença, porque Jesus é presença. Então, quando eu falo em não contentar só com a fé, eu estou falando para a gente subir um degrauzinho espiritualmente e trocar esse olhar. E fazer esse olhar ficar fixo em nós. É isso que mais agrada a Deus. E eu termino dizendo para vocês que quando a gente está com esse olhar, quando a gente pede a presença, você para na frente da cruz. Eu quero que vocês façam esse exercício no momento oportuno. Para na frente da cruz. Corre o olho para a mão direita de Jesus. E ali vocês vão observar que há um prego cravado em sua mão. Aí você corre o olho para o braço esquerdo de Jesus. E você vai perceber que ali também há um prego cravado em sua mão. E aí você desce os olhos até os pés de Jesus na cruz. E você vai notar que tem um pé sobre o outro e também um prego cravado no meio dos dois pés, pregado na cruz. E aí, você suba o seu olhar para a face de Jesus. Suba. E Jesus vai olhar para você e vai falar assim: meu filho, ou minha filha, não foram esses 3 pregos que me seguraram na cruz. Foi o meu amor por você. Isso é olhar com os olhos da fé. É crer que daqui a alguns momentos nós vamos receber um Deus vivo na nossa vida. Que Deus continue nos dando essa sabedoria de olharmos com esse olhar, para que possamos lá no fundo entender que Deus, Ele se coloca à nossa frente. De um lado, Ele coloca Jesus como o caminho para a nossa salvação. Do outro lado, Ele coloca o Espírito Santo, que é o nosso Consolador.
nós não precisamos mais disso. E eu não canso de repetir, quando a gente escuta que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente tem que fazer uso disso. Quando ele fala que ele é o caminho, ele está falando que ele é o caminho ou um dos caminhos. O caminho. Portanto, o caminho só tem um: Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.